Queridos estudantes, estamos aqui em nosso 7º e último encontro da disciplina Estatística e Excel Avançado. Iremos trabalhar agora as medidas de dispersão. Quais são as medidas e função das medidas de dispersão? Então vamos lá. Por que estudamos as medidas de dispersão? Vejam bem, temos aí um exemplo. Vamos supor que a temperatura da superfície da Terra é 14 graus centígrados. Só que essa temperatura não é a mesma aqui no Brasil, neste instante, não é a mesma na Ásia, não, é uma média. Perceberam? Lembra quando estudamos a média aritmética lá em nossa 5ª semana? Então, não podemos trabalhar com 14 graus em todo o planeta Terra, mas a média da temperatura do planeta é 14 graus. Então, o que os estatísticos fazem, o que as pessoas ligadas à meteorologia fazem? Elas estabelecem uma variação, elas estabelecem uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. Colocam lá, a temperatura máxima 45, olha como que é distante do 14 graus, que a gente estudou como a média. E uma temperatura mínima de menos 60, veja bem, como que foi distante essa variação. Então, vocês podem ver, está aí caracterizado nessa observação, nem sempre a média, a moda ou a mediana representam bem o que acontece na realidade. Então, tudo o que a gente aprendeu na 5ª semana vai ser jogado fora? Não, absolutamente. Nós iremos complementar com as medidas de dispersão. Por isso que existem essas medidas de dispersão ou de variabilidade. A gente vai aprender através da variância e do desvio padrão como uma forma de complementar a média, a moda e a mediana. Então, vamos continuar, vamos ver o conceito. As medidas de dispersão ou variabilidade servem para avaliar o quanto os dados distam do valor central. Então, está lá a média, a moda e a mediana. Vocês lembram que na 5ª semana, os valores naquele rol, naqueles dados agrupados da nossa velha tabela, os valores ficavam muito próximos. Então, com a variância e o desvio padrão, nós iremos perceber o quão esses valores ficam distantes dessas medidas de posição central, as medidas de tendência central. Variância e desvio padrão indicam quanto os dados estão distantes da média. Entenderam bem? Então, vamos continuar. Está aí a fórmula da variância. A variância tem uma notação, né? Ela é representada pelo S maiúsculo elevado ao quadrado, elevado por 2. O conceito, medida que baseia os desvios de uma amostra em relação à média aritmética dos quadrados dos desvios. Está aí a fórmula. O S ao quadrado é a variância, somatório, cada valor assumido pela variável é o xi, e o x barra é a média, como a gente viu lá na nossa aula da 5ª semana. Tudo isso é elevado ao quadrado e o n é o tamanho da amostra. Lembra que o n, nós sempre trabalhamos com ele no valor igual a 40 desde a nossa 4ª semana. Então, vamos continuar. Desvio padrão, existe também uma fórmula. Para que aconteça o desvio padrão, nós temos sempre que achar a variância. Um está intimamente ligado ao outro. Por quê? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Entenderam? Então, o conceito do desvio padrão, medida que tende a dar significado à variância na estatística descritiva, é dado pela raiz quadrada da variância. Então, a fórmula da variância é essa deste slide e a fórmula do desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos agora aplicar os valores da nossa velha tabela para podermos encontrar a variância e o desvio padrão. Então, vamos lá. Vamos inserir 3 colunas naquela nossa velha tabela. Na coluna A, calcularemos o ponto médio de cada classe, que é o xi. Lembram-se que nós já aprendemos isso na nossa 3ª semana de aula. Na coluna B, multiplicaremos a frequência da classe pelo ponto médio, que é o FI vezes o XI. E na coluna C, calcularemos o quadrado de cada ponto médio e multiplicaremos pela frequência.
está aí a nossa velha tabela acrescentada do xi, do fi vezes xi e do fi vezes xi ao quadrado. Fica muito mais fácil de se trabalhar. Depois é somente coletar os valores e aplicar na fórmula. Nós estamos falando isso desde a nossa 4ª semana de aula. Ponto médio da primeira classe, da classe de número 1. O ponto médio é 70 mais 75 dividido por 2. Então, o xi é 72,5. Estão aí todos os pontos médios da classe 1, 2, 3 até a classe 6. Vocês podem conferir depois através da sua calculadora. O FI vezes o XI, 6 vezes 72,5, 9 vezes 77,5 é cálculo matemático, né? Multiplicação simplesmente, e o FI vezes o XI simplesmente é aplicar nessa pequena fórmula. Temos que trabalhar o somatório, né, dos dois, tanto FI e XI e o FI e XI ao quadrado. Para trabalharmos dados agrupados, nós utilizamos essa fórmula. Essa fórmula é uma derivada daquele somatório que vimos do xi menos o x barra elevado ao quadrado sobre n. Então, nós simplesmente pegamos os valores da tabela anterior, que é essa tabela de uma forma mais organizada, fica muito mais fácil de trabalhar, e aplicamos na fórmula da variância. Então, descobrimos aí que a variância tem um valor 45. Lembram-se que na média, moda e mediana ficou os valores variando de 82,5 até 82,27, o valor da variância 45. Olha como ela distou, né? Ela ficou distante da média. Então, ela ficou bem menor do que a média. Então, agora nós iremos trabalhar o desvio padrão. O desvio padrão a gente sabe que é simplesmente pegar a raiz quadrada da variância. O desvio padrão para nós ficou no valor de 6,7. Podemos arredondar, a gente aprendeu a fazer arredondamento na nossa primeira semana de aula. Então, esse desvio padrão nós colocamos como aproximadamente 7 e vimos que quando pegamos o rol da pontuação das provas, lembram daquele concurso que nós trabalhamos na nossa 4ª semana? E quando pegamos os valores de cada nota, vimos que aproximadamente existe valores de 7, de 6, de 5, diferentes um do outro. Simplesmente isso nos mostra o quão os valores são distantes da média, da moda e da mediana. Iremos concluir a nossa 7ª e última aula e vimos que nós falamos sobre variância e desvio padrão. Não se esqueçam de acessar os links disponíveis em nossa plataforma, não se esqueçam de fazer os exercícios avaliativos, não esqueçam do nosso encontro presencial que acontece a cada bimestre. Desejo a vocês um bom curso e sucesso em sua vida profissional.